Observem este lance. Agora, observem este outro lance aqui. Notou algo de diferente? Pois é, a mão usada para a finalização foi diferente. Kyrie Irving arremessa de direita, mas fez um floater quase impossível de meia distância parecer fácil de mão esquerda. Este game winner sensacional do Mago Kai foi o grande motivo de eu trazer essa história para vocês. Kyrie Andrew Irving nasceu no dia 23 de março de 1992, em Melbourne, na Austrália. Filho de pais americanos, Frederick e Elizabeth Irving, seus pais voltaram para morar nos Estados Unidos quando Kyrie ainda tinha 2 anos de idade. E uma tragédia aconteceu quando Kyrie ainda tinha 4 anos. A sua mãe faleceu e o seu pai o criou com a ajuda de suas tias. Irving cresceu em West Orange, Nova Jersey, onde costumava frequentar os jogos de basquete de seu pai. E falando no seu pai, ele foi uma grande inspiração para Kyrie. Ele jogou na Boston University e até tentou jogar na NBA pelo Boston Celtics, mas não conseguiu. E acabou tendo uma chance para jogar no basquete profissional na Austrália, onde Kai nasceu. Outra referência familiar é que Kyrie é neto do ex-jogador da NBA, Rod Strickland, que jogou na liga por 17 temporadas, em 8 equipes diferentes, como o New York Knicks, o San Antonio Spurs, o Portland Trail Blazers, o Washington Wizards, entre outros. Uma coincidência é que o avô de Kyrie também era um armador habilidoso, com cerca de 14.463 pontos marcados e 7.987 assistências na carreira. Parece que o talento de armador vem de família. Tendo essas referências em casa, Kyrie desde muito cedo acompanhava e treinava junto com seu pai. Treinos de habilidade, treinos de controle de bola, tudo isso no fundo de casa. Mal ele sabia que esses treinos no quintal mudariam a sua vida para sempre. Pois uma coisa que poucos sabem é que a tabela do quintal da casa de Kyrie era feita de madeira e bem acabada por conta do tempo, o que fazia com que tivesse pedaços faltando. Com isso, Kyrie tinha que caçar pontos onde tinha madeira na tabela para poder acertar suas bandejas. What y'all don't get to see is him explain to you that he grew up playing on a rim that was missing pieces on the backboard. So that's how he learned those weird angles to twist the ball off of, because his backboard was missing. That's cool. Esse é apenas um dos motivos que vem a sua capacidade incrível de bandejas mágicas, usando partes da tabela que jogadores convencionais não costumam saber que é possível. E aos 10 anos, em uma excursão de seu colégio, Kyrie teve a oportunidade de jogar na Continental Airlines Arena, a casa do New Jersey Nets. E após aquele dia inesquecível em sua vida, ele prometeu a si mesmo: "Eu vou jogar na NBA". Foi o que disse para si mesmo e escreveu na porta de seu armário. E por falar em escola, um dos motivos de Kai ser tão habilidoso e talentoso vem justamente dos métodos ortodoxos de ensino dos anos 90, já que Kyrie é naturalmente canhoto, porém sempre que ele escrevia com a mão esquerda, tomava uma bofetada, pois as escolas americanas naquela época acreditavam que escrever com a mão esquerda não era do bem. Assim, Kyrie foi forçado a aprender a escrever com a mão direita, o que o tornou ambidestro. Escutem do próprio Kyrie. Oh, you were left-handed at first? Absolutely. Oh, wow. Oh, that's why you got the... You can't even tell. I was getting slapped on the hand for writing with my left hand. Oh, wait, I never knew this. Yeah, that was old school. This was in 96. Do you write lefty? Yeah, I could do both. Wait, so when you put a ball in your left hand, how does it feel now? Natural. No, when you watch him play... Are you ambidextrous? It makes sense Yeah, both sides of my brain are unlocked if you're asking. Yeah. Então podemos dizer que as duas dificuldades de sua infância podem ser consideradas bênçãos e ajudaram a moldar suas características mais marcantes em quadra. Mesmo com atletas profissionais na família e todas essas bênçãos durante a sua infância, o caminho que Kyrie prometeu trilhar até chegar até a NBA não foi nem um pouco fácil, já que Kyrie era bem baixo. Chegou ao ensino médio com aproximadamente 1,70 m de altura, e ele jogou seu primeiro e segundo ano do ensino médio pela Montclair Kimberley Academy. Por lá teve incríveis médias de 26,5 pontos, 10,3 assistências, 4,8 rebotes e 3,6 roubos de bola, e se tornou apenas o segundo jogador na história a atingir 1.000 pontos pelo colégio. Em seu segundo ano, ele levou o MKA ao seu primeiro título estadual da Série B. E o curioso é ver que nesta foto de seu time de colégio, eles não tinham nenhum pivô mais alto que o próprio técnico. Depois do título estadual, ele se transferiu para St. Patrick High School,
porque sentiu que precisava de um desafio maior e também por uma parte de influência de seu pai. Em sua primeira temporada com o St. Patrick, Irving atingiu as médias de 17 pontos, 5 rebotes, 6 assistências e 2 roubos de bola. E ao lado de Mike Kidd Gilchrist, que era considerado um dos melhores do país em 2011, levou seu time ao título do Torneio de Campeões de Nova Jersey. Em agosto de 2009, ele liderou o leste dos Estados Unidos ao título do torneio Nike Global Challenge, onde ele foi o MVP com 21,3 pontos, 4,3 assistências por jogo. E no ano seguinte, o seu colégio St. Patrick foi banido do torneio estadual por realizar treinos antes do período permitido do início da temporada. Ainda assim, terminaram com um recorde de 24 vitórias e 3 derrotas, e venceram o campeonato Union Country Tournament. E Kai terminou seu último ano com 24 pontos, 5 rebotes e 7 assistências por jogo. Dia 19 de janeiro de 2010, Irving foi selecionado para a Seleção Nacional Júnior, onde ele foi o campeão do título intercontinental na categoria Sub-18. Além de convite para prestigiados eventos como o Nike Hoop Summit, o Jordan Brand Classic e o McDonald's All-American. Tudo isso no ano de 2010. Independente da competição e a dificuldade dos adversários, ninguém conseguia parar o pequeno rapaz, apelidado de Esquilo, pelo tamanho de sua cabeça e pelo corpo pequenininho. Era uma combinação de velocidade, explosão, dribles que parecia mais um mini adulto jogando contra as outras crianças. Toda essa habilidade rapidamente chamou a atenção de inúmeras universidades, das mais renomadas dos Estados Unidos. Porém, Kyrie se comprometeu com o Duke Blue Devils em uma transmissão televisiva na ESPNU, claramente aproveitando a oportunidade de jogar com um dos mais experientes, renomados e formadores de jogadores para a NBA, Mike Krzyzewski, mais conhecido também como Coach K. Pelos Blue Devils, ele teve médias de 17,4 pontos, 5,1 assistências, 3,8 rebotes e 1,5 roubos de bola, com incríveis 53,2% de arremessos de quadra. Infelizmente, em apenas 11 partidas. Irving era um forte candidato para o prêmio de calouro do ano da NCAA, até sofrer uma lesão no dedão do pé direito, durante o 9º jogo da temporada. Isso acabou limitando muito seu tempo de quadra, mas não mudou o fato de ele ser disparadamente o garoto mais talentoso e habilidoso com a bola de basquete na mão do mundo. Duke, no final das contas, avançou para o Sweet 16 do torneio da NCAA, que são tipo umas oitavas de final, mas acabou caindo para Arizona. Irving marcou 28 pontos naquele dia e acabou sendo seu último jogo com o Duke, já que Irving anunciou que abriria mão de suas últimas 3 temporadas de faculdade e entraria no draft da NBA de 2011. O Cleveland Cavaliers se encontrava na era pós-LeBron James, sofrendo para achar uma nova estrela para aquela equipe, onde no dia 23 de junho de 2011, a primeira escolha do draft da NBA pelo Cleveland Cavaliers foi The Cleveland Cavaliers select Kyrie Irving from Duke University. E aquele time na qual Kyrie havia chegado era um time lotado de novatos. De veteranos tínhamos apenas Anthony Jamison, Anthony Parker, Anderson Varejão e Luke Walton. E nenhum desses veteranos era armador, então era um ambiente perfeito para Kyrie se desenvolver e jogar pelo menos 30 minutos por jogo, e ele não desperdiçaria a chance, fazendo 18,5 pontos, 5,4 assistências e 1,1 roubos de bola, com 40% de arremesso para 3, sendo nomeado para o time de calouros de Charles Barkley, onde ele fez 34 pontos no All-Star Weekend, e foi apenas um dos dias na qual ele mostrou para o que viria na NBA. Ele sem dúvidas ficou com o prêmio de Rookie of the Year, por mais que o Cavaliers não tenha ficado nem perto dos playoffs, com apenas 21 vitórias na temporada de 2011-2012. E Kai continuava num crescimento pessoal absurdo. Mais importante até do que os treinos com o time do Cavaliers, nesse primeiro ano, Kai teve mentorias com o famoso coach Mika Lancaster, que já foi mentor de grandes armadores na liga, e ajudou ano após ano o Kai a se desenvolver ainda mais, principalmente sua leitura defensiva, treinos de habilidade, treinos de equilíbrio e controle do próprio corpo, cada treinamento diferenciado que o Kyrie fazia, que aos olhos de quem não entende, parece até loucura. Com isso, Kai foi desenvolvendo e se tornou um dos únicos jogadores que consegue jogar no ataque de acordo com a defesa. Quando ele faz o primeiro ataque e a defesa faz esse ajuste, ele se ajusta de acordo com o ajuste da defesa, tornando ele um dos poucos jogadores que tem um movimento para quebrar praticamente qualquer ajuste defensivo do time adversário. Se você já assistiu o Kyrie Irving jogar, você sabe que os movimentos dele são totalmente objetivos. Ele literalmente faz movimentos simples, só que com execuções perfeitas em extrema velocidade. Agora junte tudo isso com toda a vivência e treinamento que ele tem, sem esquecer do ponto muito importante que Kyrie consegue fazer mudanças de velocidade e de direção de forma totalmente anormal. É natural que os jogadores acelerem e desacelerem para poder fazer mudanças de direção. Só que o tempo de resposta do Kyrie Irving dele cortar para um lado, diminuir a velocidade, cortar para o outro e deixar o defensor procurando ele é algo praticamente nunca visto na NBA. Ele literalmente parece estar dançando em quadra enquanto os defensores estão lutando pela própria vida para tentarem marcá-lo. E neste verão, entre temporadas, tivemos o aparecimento do famoso Ankle Drill no comercial da Pepsi, na qual foi o Kyrie vestido de idoso para parques de basquete
basquete norte-americano fingir que não sabia jogar e após um tempo desmoralizava uma rapaziada em quadra. Foi muito massa acompanhar as campanhas de marketing que tivemos nessa época. Era cada vídeo um melhor do que o outro, tendo até participações do Kevin Love. E não demorou muito para a Nike também notar o potencial do atleta e fechar uma linha de tênis exclusiva com o astro do Cavaliers. E assim tivemos um dos maiores sucessos da Nike na década de 2010, a linha Kyrie Irving, com seu design lendário, que pareciam que tinham dentes de tubarão nas solas. Agora, chegando em seu segundo ano de NBA, Kai já era um dos jogadores mais queridinhos da liga. Basicamente, víamos uma releitura de Allen Iverson com seus dribles, já tendo o calibre de All-Star, ainda em seu segundo ano, com 22,5 pontos de média e 6 assistências. Não podemos deixar de mencionar a sua participação no All-Star Game dessa temporada, de 2012 e 2013, em que Kai foi um verdadeiro pesadelo para Brandon Knight, fazendo uma incrível partida, e não só isso, mas derrubando ele 2 vezes, sendo o segundo ankle breaker mais desmoralizantes da história da NBA. Um ankle breaker que eu chamo de All No. E vocês já vão entender agora o porquê. Nessa mesma noite, fora essa atuação de gala de Kyrie Irving, Kai ainda revelou um de seus maiores segredos de controle de bola. Inspirado em um treinamento do antigo armador All-Star Baron Davis, Kai treina seus dribles com um saco de plástico em volta da bola, pois deixa ela mais escorregadia, dificultando manter o controle, tornando quem faz essa prática um driblador mais habilidoso. E segundo Kai, também ajuda a aumentar a força nas mãos. O Cavaliers ficaria de fora dos playoffs mais uma vez, com apenas 24 vitórias. Mas o futuro da franquia era muito animador. Kai, durante esses 2 anos, teve várias pequenas lesões. Na temporada seguinte, 2013-2014, ele oficialmente era um jogador All-Star e titular no Jogo das Estrelas da Conferência Leste. E nessa ocasião, ele não decepcionou. Fez 31 pontos e 14 assistências, sendo nomeado o MVP daquele jogo. E neste evento tivemos o aparecimento daqueles famosos uniformes com manga, que eu particularmente acho feio demais. Continuando para a temporada de Kyrie Irving, ele continuou com mais de 20 pontos de média, 6 assistências, 1.5 roubos de bola e mais uma temporada na qual ele ficou de fora dos playoffs. O Cavaliers teve apenas 33 vitórias. Mas não duraria muito esse período obscuro, pois o Cleveland já tinha notado que precisava criar um ambiente favorável em volta desse garoto, que agora estava com 21 anos, mas já era um dos melhores armadores da liga. Nesse ano, em 2014, Irving foi membro da seleção dos Estados Unidos e competiu a Copa do Mundo de basquete da FIBA. Ele ajudou a equipe a levar a medalha de ouro e posteriormente foi nomeado o MVP do torneio, fazendo 26 pontos na disputa pela medalha de ouro. Após a competição, ele também foi nomeado o atleta masculino do ano de basquete dos Estados Unidos em 2014. Nessa época, inclusive, pela seleção dos Estados Unidos, tivemos o famoso rachão, eles chamam lá de scrimmage, na qual o Kyrie Irving fez isso que você está vendo com nada mais nada menos que Kobe Bryant, Kevin Durant e James Harden. E em 2014, o improvável aconteceu. De forma duvidosa, o Cleveland Cavaliers conseguiria pela terceira vez nos últimos 4 anos a primeira escolha do draft. Sim, e com isso, o Cavs faria uma das off-seasons mais malucas da história, trazendo de volta LeBron James, que fez com que fãs usassem até camisetas queimadas, e também o grande power forward Kevin Love, lá do Minnesota Timberwolves, que foi trocado pela primeira escolha do draft daquele ano, Andrew Wiggins, e a primeira escolha do draft anterior, o Bust Anthony Bennett. Absurdamente, em questão de dias, o Kai saiu de uma jovem estrela solitária num time ruim do Cleveland para um Big Three assustador, formado por Kai, LeBron e Love. E o trio teve uma campanha incrível de estreia, Kai sendo o segundo maior pontuador dessa equipe, atrás apenas de LeBron James em seu auge. Kevin Love era uma máquina de duplos-duplos. Irving teve 21,7 pontos, 5,2 assistências e 1,5 roubos de bola, nessa incrível temporada de 53 vitórias do Cavaliers, sendo o segundo colocado do leste. Em muito pouco tempo, o trio parecia que já jogava junto há várias temporadas. Kyrie fazendo coisas de Kyrie, sendo um verdadeiro pesadelo para quem o marcasse, LeBron mais completo do que nunca, com 2 títulos de experiência nas costas, e Kevin Love, um dos mais versáteis alas pivôs, com um sólido arremesso e incríveis passes que mais pareciam um quarterback de futebol americano. Chegando aos playoffs, eles enfrentariam o 7º colocado do leste, Boston Celtics, na primeira fase, onde o Cleveland ganhou sem dificuldades alguma por 4-0, mas Kelly Olynyk parece ter tentado um golpe de jiu-jitsu em Kevin Love, o que fez com que o pivô ficasse de fora do restante dos playoffs por uma lesão no ombro. O Cleveland ainda passou em 6 jogos pelo forte Chicago Bulls de Derrick Rose, Jimmy Butler, Joakim Noah e Paul Gasol, para chegar até as finais de conferência contra o forte Atlanta Hawks de Al Horford, Kyle Korver e Paul Millsap. Aquele elenco do Atlanta foi o primeiro colocado do leste, com 60 vitórias. O que não importou muito para o duo LeBron James e Kyrie Irving. Cleveland varreu os Hawks em 4 jogos para chegar na grande NBA Finals,
onde enfrentariam um esquema tático small ball e o grande volume de arremessos para 3 do Golden State Warriors, que revolucionaria a década. Aquele time vinha de 67 vitórias com todo o elenco extremamente saudável, mas Kyrie Irving e LeBron James se mostraram um duo incrível, e por um certo momento até pensava-se que o Cleveland ia sair com a vitória, após o Kyrie Irving ser tão clutch na parte ofensiva quanto na parte defensiva, dando um bloco em Stephen Curry nos segundos finais de jogo. Mas para a infelicidade de Cleveland, Kyrie Irving sofreria uma fratura no joelho esquerdo ainda no primeiro jogo da série, e deixou basicamente apenas LeBron James das grandes estrelas do time, auxiliado também por bons jogadores como Anderson Varejão, Matthew Dellavedova, J.R. Smith, Iman Shumpert, Dion Waiters e Timofey Mozgov. Mas resumindo essa série, o time do Golden State contra o time do Cleveland sem o Kyrie Irving era forte demais. E o Cleveland ainda lutou, mas não foi capaz de superar o grande trio de Clay, Curry e Green nessas finais, perdendo em 6 jogos por 4-2. A temporada 2015-2016, Kai jogou menos, apenas 53 partidas, com médias de 19,6 pontos, 5,2 assistências. Ainda assim, o Cleveland Cavaliers era muito forte. Teve 57 vitórias e foi o primeiro colocado do leste. E nos playoffs, parecia uma temporada regular, pois ninguém tinha forças para bater de frente com os Cavs. Foi 4-0 na primeira fase contra os Pistons, foi 4-0 nas semifinais de conferência contra o Atlanta Hawks. Chegando nas finais de conferência, enfrentariam uma certa dificuldade contra o squad de DeMar DeRozan e Kyle Lowry, mas ainda assim superaram o Toronto Raptors em apenas 6 jogos, para enfrentar pelo segundo ano seguido o Golden State Warriors na NBA Finals. Um time que estava vindo da melhor campanha da história de uma temporada regular, 73 vitórias e apenas 9 derrotas. E o time de Steve Kerr estava disposto a mostrar o porquê que foram recordistas, abrindo 3-1 nos 4 primeiros confrontos da série. E após um certo menosprezo de Klay Thompson na pós-conferência do jogo 4, dizendo: I don't know how the man feels but obviously people have feelings and people's feelings get hurt even if they're called a bad word. I guess his feelings just got hurt. Curry, ao lado do grande elenco do Cleveland Cavaliers, fariam de tudo para fazer com que ele engolisse suas palavras. Eles ganharam o jogo 5 por 112-97, onde ambos, Curry e LeBron, fizeram 41 pontos. Ganhando o jogo 6 por 115-101, noite em que LeBron veio para mais uma vez 41 pontos e Kai fez 23 pontos, forçando o jogo 7, em que foi disputado até os últimos segundos, onde Kai acertou um dos arremessos mais insanos da história da NBA, desempatando um jogo que estava 89-89 dentro do caldeirão amarelo da Oracle Arena. E menos de 1 minuto depois desse arremesso matado na cabeça de Stephen Curry, o Cleveland Cavaliers conquistava o primeiro título da história da franquia. LeBron James, emocionado chorando, abraça Kyrie Irving. Em 2016, Irving ainda ajudou a equipe dos Estados Unidos a ganhar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão. Com essa vitória, ele se tornou apenas o 4º membro da equipe dos Estados Unidos a conquistar o campeonato da NBA e uma medalha de ouro olímpica no mesmo ano, se juntando a um grupo seleto de LeBron James, Michael Jordan e Scottie Pippen. Agora, para a temporada 2016-2017, o Cavaliers tinha uma clara missão de se manter campeões da NBA. E o elenco desse ano do Cleveland Cavaliers, na minha humilde opinião, era o melhor que eles já tiveram. Porém, eles não contavam com um acontecimento. Ninguém entendeu como aconteceu, mas um belo dia, o time que foi recordistas em vitórias na história da NBA adicionou um dos melhores jogadores do mundo ao elenco. Kai teve sua melhor temporada neste ano, e a mais saudável. Jogou 72 partidas, com 25,2 pontos, 5,8 assistências, chegando muito perto dos números mágicos 50, 40, 90 de aproveitamento. Com isso que eu te disse, já é de se imaginar o resultado dessa temporada, né? O Warriors, mais uma vez, foi o primeiro colocado do Oeste, com 67 vitórias, e o Cleveland, o segundo colocado do Leste, com 51 vitórias. E para surpresa de 0 pessoas, ambos os times mantiveram o mesmo ritmo do ano anterior e protagonizaram pelo 3º ano consecutivo um Warriors vs Cavaliers nas finais da NBA de 2017. As expectativas foram criadas. Mais um ano de jogo 7. Mais um ano agora com KD versus LeBron, Kyrie versus Curry, Kevin Love versus Draymond Green, mas não foi muito bem assim não. O confronto foi uma verdadeira decepção aos fãs de Cleveland, onde o Warriors passou o caminhão, sendo campeões da NBA com KD sendo o Finals MVP em apenas 5 jogos, sendo 3 deles por vitórias superiores a 10 pontos de vantagem. O mais complicado foi que durante o jogo 1 das finais, note-se um clima de hostilidade entre LeBron e Kyrie no banco de reservas. Com isso, foram surgindo muitos rumores de que a parceria dos dois não duraria muito tempo, mesmo o LeBron James, dentro dos vestiários, ter falado pro Kyrie que eles iriam voltar até as finais. E nessa entre temporadas, começaram a ficar forte um pouco as opiniões de Kyrie Irving fora das quadras. Ele tinha uma certa afeição por conspirações, e após ele
participar do podcast de Richard Jefferson, que inclusive era seu companheiro em Cleveland, ele falou um pouquinho sobre algumas opiniões e alguns temas meio complicados, como morte de presidentes, conspiração a respeito de Bob Marley e até mesmo sobre terra plana, além de constantes anúncios e controvérsias pela mídia norte-americana atacando Kyrie Irving, citando que ele só teria tido sucesso nos playoffs que disputou por jogar ao lado de LeBron Raymond James. Após o título, querendo ou não, as glórias ficaram com LeBron. O escolhido voltou para conquistar o título para sua cidade, enquanto Kai tinha matado o arremesso que definiu o jogo 7. Mas ainda assim, muitos lembrarão como o jogo que foi decidido com um toco de LeBron James em Iguodala. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, indo contra aquilo que ele havia prometido para uma criancinha de Cleveland. Are you going to leave us like LeBron left us? It's a great question. No, I won't leave. I'm not leaving. How can I leave you guys? Kyrie Irving foi lá e solicitou uma troca, incluindo ameaçando de não aparecer para os treinos de temporada se não fosse trocado naquela off-season. E os pedidos de Kyrie foram atendidos, e ele foi parar no Boston Celtics. Ele havia realizado aquilo que queria, um time para ele, com jovens promessas, e um grande mercado como o Boston. Celtics investiu firme para que esse time nessa mesma temporada se tornasse um contender e trouxe junto com Kyrie a estrela do Utah Jazz, Gordon Hayward. Mas infelizmente, esse duo não mostraria todo o seu potencial, já que no primeiro jogo da temporada, o jogo de abertura, ainda no primeiro quarto, Gordon Hayward sofreria uma das lesões mais horríveis da história da NBA. Uma pausa nesse momento, porque se você tem o estômago fraco para essas cenas, eu aconselho que vocês pulem esse trecho até a minutagem que vai estar aparecendo no canto inferior da sua tela, porque é feio real. Probably hit the biggest shot in Cavs history. They're going up. Oh my goodness. Hayward came down so hard. Okay. Hayward broke his leg. Hayward has broken his leg. Hayward has broken his leg. Agora que já passamos pelo trecho da lesão, podemos seguir com o vídeo. A temporada de Kyrie Irving no Celtics foi boa, ele manteve incríveis handles, era praticamente o dono da equipe, fez 24,4 pontos com 5,1 assistências, 3,8 rebotes, mantendo quase 41% de aproveitamento para 3 pontos, incluindo jogos incríveis contra o Dallas Mavericks, na qual ele fez 47 pontos, um jogo na qual foi para prorrogação, o Celtics estava perdendo por mais de 10 pontos no último quarto, e eles engataram em uma sequência incrível de 16 vitórias, mas para tristeza de Kai, ele teria uma lesão no final dessa temporada, que deixaria ele de fora dos últimos 22 jogos, além de perder todos os jogos dos playoffs. E aí aconteceu um fenômeno chamado de Patrick Ewing, quando um time que incrivelmente fica melhor sem a sua super estrela. No vídeo em que eu vou fazer ainda do Patrick Ewing, eu vou te explicar mais detalhado como que acontece esse fenômeno. Mas resumindo, o Boston, com Marcus Smart, Jaylen Brown e o talentoso e jovem Jason Tatum, chegou até um jogo 7 de final de Conferência Leste, com apenas Kai ali no banco de reservas, aplaudindo os feitos do jovem time. Ué, mas sem Gordon Hayward e sem Kyrie Irving chegaram num jogo 7 de final de conferência? Aí tivemos todas aquelas especulações, todo mundo alvoroçado. Imaginem esse jovem time talentoso e promissor com Kyrie Irving saudável. Nossa, vai ser um terror para a Conferência Leste no próximo ano. Torcedores do Boston voltaram a sorrir, pois o futuro era muito promissor. Ainda mais com Kyrie Irving em pé dias antes da temporada começar, demonstrando todo o seu carinho por Boston, fazendo o seguinte discurso. Shared it with some of my teammates as well as the organization and everyone else in Boston. You guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Seria a primeira temporada utópica do Boston Celtics, temporada 2018-2019. Mas por que utópica? Gordon Hayward tinha voltado de lesão e que 2 anos antes havia marcado 22 pontos de média por jogo. Jason Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart, todos bons jogadores com duplos dígitos de pontuação. Sem esquecer de Al Horford e Terry Rozier, que eram bons jogadores naquele elenco. E Kai, individualmente, teve outra temporada brilhante. 23,8 pontos, 7 assistências, 1,5 roubos de bola e mais uma temporada de 40% para 3 pontos e 67 partidas. O problema é o coletivo. Eles não tinham encaixado como se imaginava. O time teve apenas 49 vitórias, o que para aquele elenco é um absurdo. E Kai foi muito criticado pela sua falta de liderança. E na chegada aos playoffs, o Celtics, como quarto colocado com o seu elenco completo, caiu em apenas 5 jogos para o jovem Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo e Chris Middleton, deixando mais uma vírgula no efeito Patrick Ewing que Kyrie Irving causava naquele elenco do Boston, já que Kyrie teve a pior série de sua carreira, com média de 20 pontos, mas arremessando 35% de field goal e míseros 20% para 3 pontos, tijolando tudo. Parecia até que ele não queria nem estar em quadra. E ao fim dessa temporada catastrófica de Kyrie, tentando liderar uma equipe sem ser a sombra de LeBron James,
E alguns meses depois apenas de prometer reassinar o contrato com aquela equipe em frente à sua torcida, Kyrie Irving optou por entrar em agente livre. E sem muito suspense, ele foi se juntar ao seu amigo Kevin Durant em um promissor e elenco jovem do Brooklyn Nets. Por lá, ele assinaria um contrato de 141 milhões de dólares nos próximos 4 anos. E como Kevin Durant ainda estava tratando de uma lesão do final da temporada anterior com os Warriors, o começo de temporada 2019-2020 foi Kai sendo o centro das atenções. E desde o jogo 1, ele tentou provar que agora seria diferente. Na partida de estreia, Brooklyn jogaria contra o Minnesota Timberwolves, partida em que Kyrie chegaria próximo do seu recorde de carreira, fez 50 pontos, sendo recorde por um jogador que estreia por uma nova equipe, mas infelizmente ele não conseguiu sair com a vitória, errando este game winner, mas todos os companheiros foram lá para consolá-lo. Mas foi o necessário para que a torcida ficasse muito feliz com a aquisição de Kyrie Irving. Infelizmente essa alegria não duraria muito tempo, já que Kyrie só jogaria 20 partidas naquela temporada, por conta de múltiplas lesões, incluindo no tornozelo e uma logo em seguida no ombro, que ele teve que passar por uma cirurgia, e foi essa lesão de longa recuperação que deixaria ele de fora do resto da temporada. Mesmo assim, nessas 20 partidas, ele teve 2 com 50 pontos ou mais e uma com 45 pontos ou mais, bem impressionante para falar a verdade. Com isso, o seu antigo time ia bem. Kemba Walker havia assumido a posição de armador principal, além de fazerem questão de toda vez que o Boston jogasse contra o Brooklyn, a torcida atacava diretamente Kyrie Irving, para relembrá-lo que eles não sentiam a sua falta, mesmo que ele tenha tentado se retratar, explicando que havia perdido seu avô e que ele realmente tinha perdido a motivação de jogar basquete e falhou como um líder lá em Boston, e tinha falhado também por não ter deixado o Celtics saber de tudo isso que estava acontecendo. Mas Kai também não foi inocente de tudo, já que em 2 oportunidades ele respondeu às provocações. Uma, ele deu dedo para a torcida, e outra na qual ele limpou o pé em cima do logo do Boston Celtics após uma vitória do Brooklyn Nets. O Nets se classificaria como 7º colocado, mas infelizmente nos playoffs cairia ainda na primeira rodada para o Toronto Raptors, naquela edição dos playoffs que aconteceu em Orlando, na bolha. Então na temporada seguinte, a 2020-2021, além de KD e Kyrie jogando juntos e saudáveis pela primeira vez, tivemos a adição da terceira estrela nesse elenco, já que o próprio Kyrie Irving alegava que estava faltando mais uma peça. Foi então que os Nets fizeram das tripas coração para trazer o amigo pessoal de Kyrie e KD até o Brooklyn, James Harden. E antes do começo desse grande trio que agora estava reunido, praticamente toda a mídia norte-americana falava que esse poderia ser o maior Big Three de todos os tempos. 3 dos melhores jogadores de 1 contra 1 de toda a liga agora no mesmo time. No papel, sim, mas na realidade não foi bem assim. Eles só jogaram 8 partidas juntos nessa temporada. Quando eles estavam em quadra, os 3 saudáveis eram incríveis, mas na realidade as lesões de tornozelo e tendão por parte de Kyrie Irving e James Harden, respectivamente, dificultaram que eles mostrassem aquilo que era previsto, principalmente na pós-temporada, deixando Kevin Durant como o único remanescente desse Big Three durante as semifinais de conferência dos playoffs de 2021, após eles passarem pelo Boston Celtics de forma unânime e fácil em apenas 5 jogos. Nas semifinais, eles enfrentaram o Bucks de Giannis, sem Kyrie, que se lesionou durante essa série. KD veio para média de 35 pontos por jogo, e mesmo assim não foram suficientes. E para coroar o drama dessa série, tivemos aquele arremesso que, se não fosse pelo pé 57 de Kevin Durant, talvez Giannis Antetokounmpo hoje não teria um título. Encurtando a história, esse arremesso que o Kevin Durant converteu apenas empatou o jogo e o Nets foi eliminado na prorrogação desse jogo 7. Na temporada 2021-2022, ainda tínhamos sombras e resquícios da pandemia que estávamos enfrentando, então era muito limitado o público dentro das arenas. Cada estado norte-americano tinha suas leis com relação a isso, incluindo antes dos jogos os jogadores precisavam fazer testes para poder entrar em quadra. Porém, a lei dentro de Nova York era o seguinte: sem vacina, sem jogo. Kyrie se negou a se vacinar, pois acreditava que aquela vacina não faria bem para a sua saúde. Com isso, ele ficou restrito e apareceu em apenas 29 jogos durante a temporada. Para melhorar, o Harden continuou com problemas no tendão da coxa e apareceu em apenas 44 jogos. E Kevin Durant teve problemas no joelho esquerdo e atuou em apenas 55 partidas. Os problemas que causaram frustração de várias partes, tanto da torcida quanto do James Harden, que reclamava que o Kyrie só podia jogar nos jogos fora de casa. E o elenco do Brooklyn sofria com as adaptações de ausência dos 3 jogadores. Com a infelicidade de Harden, ele solicitou uma troca indo parar no Philadelphia 76ers, após o Brooklyn ser eliminado na primeira rodada dos playoffs por um vergonhoso 4-0 do antigo time de Kyrie Irving, o Boston Celtics, encerrando a era do Big Three. Os imparáveis e melhores jogadores ofensivos da liga tinham apenas disputado 16 partidas juntos, na quais conseguiram ganhar 13 delas. Em troca de James Harden veio Ben Simmons, que cá pra nós nem sequer jogou um jogo da temporada em que chegou na cidade. A temporada de 2022-2023 não foi tecnicamente o fim de Kyrie e KD, mas foi, já que os Nets não chegaram a um acordo com o jogador,
que queria contrato máximo, e então ele optou por sua player option, meio que decretando que seria a última temporada no time do Brooklyn e quando chegasse a off-season, ele iria ver as opções que o mercado teria para ele. Após sua decisão, mais exatamente 2 dias depois, KD fez exigências de formas absurdas para permanecer na equipe do Nets. Mas resumindo, a saída de Kyrie ainda tinha que ter alguma controvérsia, e não foi de forma muito tranquila, já que antes de sua saída, ele fez um tweet com um link de um filme antissemita em seu Twitter, e recusando o esclarecimento se ele era ou não antissemita, onde ele foi punido por 8 jogos de suspensão. Ele se desculpou pelos ocorridos com 2 posts em suas redes sociais, e após suspensão, ele e KD voltaram jogando muito bem. O Nets ganhou 12 jogos seguidos, até que KD lesionou mais uma vez o joelho, e em uma partida contra o Miami Heat, onde, pra falar a verdade, foi puro azar do Kevin Durant. Sem o KD, o Nets voltou a perder. Kyrie, irritado pelas desavenças com a mídia, Ben Simmons não era nem a sombra do que foi em Filadélfia. Resumindo aquele time, o Brooklyn Nets teve 39 jogos do KD nessa temporada, Kyrie Irving jogou apenas 40 e tivemos a trade deadline mais maluca dos últimos anos, onde num dia tivemos o KD indo parar no Phoenix Suns e no outro dia o Kyrie indo parar no Dallas Mavericks. E assim, de repente, tivemos a troca de 2 futuros Halls da Fama na mesma trade deadline. E agora pelo Dallas Mavericks na temporada 22-23, ele ainda manteve suas médias padrões das últimas 3 temporadas, com 27 pontos e 6 assistências, jogando ao lado do incrível Luka Doncic. Ele jogou apenas 20 jogos. Infelizmente, teve que lidar com mais problemas de lesão, mas o Dallas também já vinha de uma temporada mediana, com vários problemas defensivos e ficaram de fora da pós-temporada, sendo o 11º colocado do Oeste. Com isso, chegamos na temporada em que estamos, a temporada 2023-2024, que foi cheia de altos e baixos para o time texano, onde no momento, Kyrie Irving disputou 47 partidas, com excelentes médias de 25,4 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, tendo um papel muito importante sendo um jogador complementar para o estilo de jogo de Luka Doncic, mostrando que além de um armador extremamente inteligente, Kyrie Irving também consegue jogar como segundo armador, um pouco mais sem a bola na mão. Tivemos alguns episódios interessantes onde torcedores do Brooklyn Nets perguntaram por que o Kyrie estava jogando tão bem pelo Dallas e não conseguiu fazer a mesma coisa pelo Brooklyn. E o Kyrie respondeu: Kyrie, why don't play like this when you were on the Nets? Yeah, why, Kyrie? Thank Mayor Adams for that, bro. Oh, come on. E essa temporada 2023-2024, o Dallas se reforçou com várias peças dentro do garrafão e outros roleplayers que complementam os talentos desses dois citados. Eles se encontram na 5ª posição na data de gravação desse vídeo, com 48 vitórias. Um incrível aproveitamento. Tivemos o fatídico Game Winner que me motivou a escrever esse roteiro e também tivemos Kyrie Irving atingindo 48 pontos, sua melhor marca dessa temporada, com 7 rebotes e 2 assistências. Detalhe, sem comer nada e sem beber água. Isso é um fato, inclusive, que eu esqueci de citar pra vocês. Muitas dessas performances incríveis a nível heróico que o Kyrie Irving faz, temos que levar em consideração que ele segue a religião islâmica. Ou seja, por causa do Ramadã, uma vez no ano, que estamos nesse período agora, o Kyrie Irving fica sem comer e sem beber nada durante o dia inteiro. E mesmo assim, à noite ele ainda vai e joga na liga mais disputada de basquete do mundo, fazendo 48 pontos, como é o caso da noite de ontem. Essas 13 temporadas de Kyrie Irving na NBA foi cercada de acontecimentos no mínimo complicados, muitas lesões, muitos problemas com vacina e problemas com a mídia. Ele foi julgado como um armador não líder que prometia o ouro para as equipes que chegava e acabava indo embora de forma não muito amigável. Mas uma coisa não podemos negar: o basquetebol é mais feliz com a habilidade de Kyrie Irving em quadra. E eu fico muito feliz de poder dizer que vi o jogador mais habilidoso da história da NBA jogar. Ah, e esse vídeo não é um vídeo definitivo. Ele ainda está jogando, então quem sabe em breve nos vemos para falar mais um pouco sobre os feitos da carreira do armador mais habilidoso e que mais derruba jogadores no chão desde Allen Iverson, ele, Kyrie Irving.